Beleza, pessoal? Nós vamos aí fazer uma aulinha do extensivo manhã, Alfa Rosa, aula 5. Meu nome é Júlio e vamos pegar o setor de Química AI, tá? Nós vamos falar sobre a equação geral dos gases e suas variáveis de estado. Para a gente começar a entender isso daí, nós vamos entender os três estados da matéria, como que funciona esses três estados da matéria quimicamente, né? Então a gente olhar uma situação sólida aqui, ó, eu tenho um volume e forma fixa. Tá? Além do que, as moléculas estão agrupadas de uma forma bem juntas e suas moléculas não têm uma movimentação, elas são fixas, no máximo elas sofrem uma vibração. Dessa maneira é o nosso estado sólido. No estado líquido, nós temos um volume constante, porém uma forma variável, ou seja, ela se adapta ao local que ela está sendo acondicionado. E as moléculas? As moléculas estão em movimentação e um pouco mais distantes uma das outras. No estado gasoso, que é o nosso interesse aqui nessa aula, nós temos forma e volume variável, né? Então ela vai ter um formato e um volume que vai se acondicionar ao local que ela está sendo acondicionada. Modelo de gás ideal. O que ocorre com o gás ideal? O tamanho das partículas é totalmente desprezível ao local que ela é condicionada. Por quê? Porque as partículas, elas ocupam todo o local onde são condicionadas. E as interações entre as moléculas são praticamente inexistentes. Ou seja, elas estão muito distantes uma das outras, em uma constante movimentação. E os choques entre as paredes do recipiente internamente são perfeitamente elásticos. Então eu tenho um choque, a partícula choca, volta e assim que a gente vai ter a pressão existente dentro do meu recipiente. A gente vai falar dessa equação e para isso a gente precisa saber que vai ter as variáveis de um estado e de um gás. Três variáveis que nós podemos modificar em transformações, que é a pressão, P, tá? Ela é dada em atm ou em milímetros de mercúrio. Temperatura, sempre em Kelvin. Então, sempre que for dado em graus centígrados, eu preciso fazer a transformação para Kelvin, tá? Volume. O volume em metros cúbicos, centímetros cúbicos, né? Sempre nessa condição. Transformação isotérmica, que a gente vai falar em primeiro lugar aí. Transformação isotérmica. A palavra iso quer dizer que ela é igual temperatura. Ou seja, o que nós tínhamos de três variáveis, nós manteremos uma constante. E a constante que vai ser aqui, vai ser a temperatura. Então eu posso modificar duas variáveis, que é a pressão e o volume. Preparei aqui pra gente, ó, essas duas situações aqui. É como se fosse um êmbolo de uma seringa, tá? Então eu tenho aqui um gás aqui, com o êmbolo aberto, e eu tenho esse gás aqui. O que acontece? O êmbolo está solto aqui, ó, e eu tenho a pressão que está acontecendo aqui dentro da minha seringa, é igual à pressão externa, o êmbolo está solto. Porém, quando eu adiciono um peso, tampo ali a minha saída e aperto o meu êmbolo, o que vai acontecer? Eu vou acondicionar, vou diminuir esse volume. Então, quando eu diminuo o volume, o que vai acontecer com a pressão que está dentro dessa seringa? A pressão vai aumentar. Por quê? Porque eu vou ter mais partículas no menor espaço. Então, a gente percebe o quê? Que essas duas variáveis, pressão e volume, são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto mais eu diminuo o meu volume, mais a pressão aumenta. E quando ocorre isso daí, eu consigo, entre um estado inicial e um estado final, multiplicar essas razões. A pressão vezes o volume, quer dizer que elas são inversamente proporcionais, vai ser igual a pressão do sistema 2 vezes o volume 2. Consigo visualizar isso aqui, ó, num gráfico. O que ocorre aqui, ó? Quanto mais eu aumento a minha pressão, mais eu diminuo o meu volume, tá? E quanto mais eu aumento o meu volume, a minha pressão diminui, certo? Vamos ver agora a transformação isobárica. Vamos lá então. Transformação isobárica. A transformação isobárica, como o próprio nome diz, iso, ela é igual. Bárica do quê? De bar, ó, de pressão constante. Então a pressão vai ser constante, eu não vou alterar a pressão nessa situação. As duas variáveis que eu vou ter é o volume e a temperatura.
Mesma situação, volume e temperatura igual a pressão externa. Vamos supor aqui que agora eu vou aquecer essa situação aqui, ó, no 2, tá? O que vai acontecer com o volume? Quando eu aumento a minha temperatura, o volume também aumenta. Quando que a gente consegue ver isso aí, pessoal? Imagine só, já imaginou uma bolinha de criança de plástico? Vou lá e coloco ela no sol, ela está murcha, coloco ela no sol, o que acontece com essa bola? Você vai olhar, ela vai estar mais cheia. Por quê? Porque as partículas ali vão ficar com uma energia cinética maior. Tendo uma maior energia cinética, há maior quantidade de choques e esse volume consegue aumentar, tá? Isso acontece muito com pneu de caminhão também. Os caras rodam de madrugada, por quê? Para que não estoure o pneu. Quando eles rodam muito à tarde, aquece demais, aumenta muito a pressão e acaba estourando o pneu, tá? Então, sempre que eu aumento a temperatura, aumenta o volume. Ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. Quando eu tenho grandezas diretamente proporcionais, eu faço a divisão. Ó, volume de 1 é dividido pela temperatura de 1. Sempre na situação 2, volume de 2 dividido pela temperatura de 2, tá? Como que é o gráfico disso aqui? Estou aumentando o volume. O que acontece com a temperatura? Também aumenta, ó, nessa situação, tá? Transformação isovolumétrica. Iso igual, volumétrica de volume. Então eu tenho um volume constante, tá? Então eu mantive o volume 1 e o volume 2 constante. E vou aquecer a mesma coisa que o 2. O que será que acontece aqui dentro com as partículas? A gente vai perceber que as partículas, quando eu aqueço, a energia cinética aumenta e eu vou ter uma pressão maior. Quanto maior a temperatura, maior a pressão. Então, também são diretamente proporcionais. Também é divisão. Pressão de 1 dividido pela temperatura de 1. Pressão de 2 dividido pela temperatura de 2, tá? Como que eu faço a equação geral dos gases? Eu posso ter questões no vestibular aonde eu vou variar as 3 variáveis, pressão, temperatura e volume, tá? E eu posso acondicionar as 3 num formulão. P1 vezes V1 sobre T1, sempre igual ao meu sistema 2. P2 vezes o volume 2 sobre a temperatura de 2, tá? Eu acho que com isso a gente consegue já fazer a aula 5, tá? E fazer os exercícios da aula 5 que estão na página 511 do Alfa Rosa aí, no setor A, tá? Espero vocês aí brevemente na escola para a gente poder ter essas aulas aí ao vivo, tá? Um abraço.